Saudações, meus caros amigos nacionalistas. Olha, não dá para passar desapercebido essas manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos essa semana, após o assassinato do cidadão Floyd. E eu digo isso, e vocês podem até perguntar, mas o que um fato que acontece nos Estados Unidos tem a ver com o nacionalismo no Brasil? Nós não estamos aqui só para falar sobre o nacionalismo? Na verdade, sim, e digo a vocês que esse é um momento crucial para que possamos pontuar algumas coisas importantes que nos parece, pelo menos para mim, né, observando esses comentaristas, essas pessoas que proferem suas opiniões, que eles vivem no outro planeta, que eles vivem fora da realidade. E determinadas questões que nós poderíamos ter resolvido já há muito tempo, elas continuam ainda povoando o imaginário do brasileiro. É importante nós falarmos a respeito do que se passa por lá, porque o brasileiro é um copista. O brasileiro, ele copia de tudo aquilo que se desenvolve e que se desenrola naquela sociedade tão perfeita, naquela sociedade tão organizada, e naquela sociedade de sucesso, conforme muitos aqui têm aquele orgulho de dizer que lá tudo funciona e aqui nada funciona, lá tudo é bom e aqui nada presta, e assim por diante. O brasileiro copia do norte-americano desde livros de autoajuda com 10 passos para resolver qualquer tipo de problema, copia moda, copia lições de como se educar filhos, copia-se de tudo. Copia-se a bebida preferida, copiam-se as músicas, copia-se tudo. E daí, portanto, nós somos aí uma imitação quase que perfeita do norte-americano, ao qual rendemos reverências quando temos algum norte-americano por aqui, ao qual o presidente desse país deve reverências, um comportamento absolutamente entreguista e absolutamente ridículo. E de tanto copiar, de tanto fazer cópias, nós temos também, quando acontece um manifesto de um cidadão negro assassinado nos Estados Unidos, nós temos aqui no Brasil também toda a repercussão e uma série de palpiteiros falando a respeito do fato. Uma vasta gama, né? uma margem bastante larga, que vai desde políticos que estão aí desde muito tempo e nada fizeram, nada resolveram, muito pelo contrário. Os partidos de esquerda, eles sempre utilizaram essas causas, essas questões como ferramenta, foram simplesmente encampados aí por políticos que nunca resolveram a questão e também não sabem como resolver a questão. Até aqueles que aproveitam a oportunidade para descobrir que no Brasil existem negros quando acontece alguma coisa desse tipo, porque até então eles são invisíveis, são absolutamente invisíveis. Mas o grande problema, o centro disso tudo, que inclusive eu venho até comentando há algum tempo aqui, ou há bastante tempo, chama-se liberalismo. Liberalismo, e inclusive nós caminhamos para o liberalismo no Brasil cada vez mais exacerbado,
cada vez mais explícito, cada vez mais à mostra, cada vez mais em franca expansão, franco desenvolvimento. E agora nós contamos também com a ajuda fiel e direta e explícita do presidente da República e seus comandados. Esse é o liberalismo. E digo a vocês o seguinte: se vocês observarem as manifestações, os manifestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, vocês vão perceber que uma população de 15%, e esse é o número de pretos nos Estados Unidos, 15%, eles conseguem lotar as ruas. Lotar as ruas. Pelo menos 60%, 70% da população saiu às ruas nos Estados Unidos para participar desses protestos. E, portanto, não foram somente negros, foram brancos. Entre eles, latinos, indígenas, mulheres, homens, e é claro que uma imensa maioria de brancos. Mas o que estaria acontecendo na sociedade organizada, na sociedade perfeita, na sociedade que o brasileiro costuma endeusar, copiar, como se fosse a oitava maravilha? A sociedade norte-americana é uma sociedade absolutamente imersa na angústia. Uma sociedade altamente angustiada. Uma sociedade com uma angústia extremada. Uma sociedade onde se consome muita droga. Uma sociedade que precisa do fanatismo religioso e se apoia nisso para poder sobreviver. Quando eu digo aqui drogas, eu digo desde remédios aí anestésicos até as drogas ditas aí como recreativas. De tudo. Inclusive em estudos recentes aí demonstram que o uso de drogas é algo assim absolutamente grandioso nos Estados Unidos, dentro da sociedade liberal. Mas daí você pode perguntar, mas eles possuem de tudo. Eles possuem dinheiro, possuem conforto, possuem... Exatamente. Isso causa muita angústia. Muita angústia. As relações não são boas. As relações entre os indivíduos não é legal. É algo absolutamente superficial, individualista. E por que será que isso acontece? Por que será que isso aconteceu dentro do liberalismo? Veja, eu estou dizendo essas coisas para tentar encaminhar um pensamento. Eu não costumo fazer resumo daquilo que eu digo. E o que acontece nos Estados Unidos, dentro da sociedade absolutamente liberal, é que o racismo ele foi substituído pelo dinheiro. Hoje nos Estados Unidos, inclusive é motivo de tantos brancos estarem participando de um movimento que seria com relação à defesa dos negros, o motivo deles estarem lá é porque a sociedade do dinheiro, a sociedade do sucesso, produz os perdedores, os losers, conforme eles costumam chamar. E ser um loser naquela sociedade
é você ser considerado um fracassado. O problema é que quanto mais o tempo passa, quanto mais o capitalismo se aprofunda, mais a distância entre os poderes aquisitivos, eu digo aqui poderes porque são muitas e muitas faixas, eles vão aumentando a distância. Existem estados hoje nos Estados Unidos, alguns estados que a renda per capita ela se equivale à do Brasil. Só para vocês terem uma ideia da miséria. E muito além de se utilizar-se de causas aparentemente separadas, utilizar-se de movimento negro, defesa de mulheres, movimento de sem-teto, movimento de sem-terra, de utilizar-se isso como ferramenta política apenas e manipular essas causas sem que o liberalismo seja atacado é absolutamente inútil. Porque atacando-se o liberalismo, sejam certos vocês que estaremos aí atacando todas essas causas, todos esses problemas ao mesmo tempo, em uma tacada só, em uma única tacada. A sociedade norte-americana não é questão de enxergar um negro do lado de lá, é questão de enxergar um perdedor do lado de lá. Não importa se ele é negro, não importa se ele é branco, não importa se ele é latino, não importa o que ele seja. Se ele é um perdedor, ele não tem que conversar comigo. Se ele é um perdedor, ele tem que ficar na dele. Se ele é um perdedor, eu mando nele e ele tem que ficar quieto. É assim que funciona. É assim que é direcionada a sociedade perfeita que o brasileiro costuma copiar. É preciso tomarmos bastante cuidado com isso, porque estamos indo pelo mesmo caminho, não é? Parece que existe aí uma determinada aceitação do correr sem motivo, do tornar-se insensível. Já temos hoje no Brasil, estamos observando parte dos problemas que existem naquela sociedade. Já há um bom tempo. Como, por exemplo, o suicídio de adolescentes, suicídio de crianças. Não é? Eu, uma época, desenvolvi um trabalho a respeito disso. E aí depois, mais tarde, eu cheguei a apresentar apenas uma vez na Igreja Católica isso, porque eu fui barrado, né? Eu fui colocado para fora, fui chutado como um cachorro, porque você atacar o liberalismo e você chamar atenção para determinadas tragédias que acontecem e colocá-la ao lado do liberalismo é o mesmo que tirar dinheiro do bolso dessa gente. É exatamente isso. Se eu tirar dinheiro do bolso do fanático religioso, se eu tirar dinheiro do bolso do político, se eu tirar dinheiro desses dois pés que suportam esse modelo, eu estou aí falando contra o sistema. É pior do que xingar a mãe. E eles não vão admitir isso nunca. E eles não vão abrir espaço para que alguém vá lá e
diga determinadas verdades, determinadas coisas que estão sendo feitas de maneira errada. E para onde caminhamos? E o que nós deveremos fazer? Isso é o principal. Então, eu digo que o problema do racismo não é simplesmente o racismo pelo racismo. O problema do racismo é o problema da mulher, é o problema do preto, é o problema do desempregado, é o problema de todos. Todas as questões que são aí transformadas em ferramenta pelo socialismo, ferramenta política, apenas o discursório, porque eles não vão resolver nunca essas questões, porque resolver essa questão implicaria no fim do liberalismo, implicaria em a sociedade acordar e perceber que quanto mais angustiados nós nos tornarmos, mais reativos nós seremos e mais reativos nós seremos contra qualquer um. Seremos reativos contra pretos, seremos reativos contra as mulheres, seremos reativos contra estrangeiros, seremos reativos contra pessoas sem teto, seremos reativos contra as pessoas sem terra. E mais outras tantas, sei lá, causas que a esquerda possa imaginar. E aqui vocês estão prestando bem atenção, eu estou falando de causas que historicamente são encampadas pela esquerda, mas que interessam à direita, que seja feita dessa maneira mesmo, de causa em causa, dividindo-se, seccionando-se, e não se atacando no sistema em si. É uma grande mentira que o capitalismo é um mar de oportunidades, um mar de chances, um mar da felicidade. Não é verdade. O capitalismo causa miséria também. Ah, mas o comunismo causa mais. Eu não estou defendendo o comunismo aqui, seu imbecil. Não sou comunista. Eu estou falando de um problema que é o liberalismo, que vem sendo implantado nesse país já há um bom tempo, vem caminhando, e agora deve chegar aos estertores, porque nós achamos a sociedade norte-americana uma maravilha. Sem conhecer, sem você ir lá, sem você tomar conhecimento dos números, você realmente vai achar que é maravilhoso. Mas não é. A angústia é muito grande. O buraco é mais embaixo. Conheço muita gente que saiu do Brasil e hoje tem vergonha de voltar para o Brasil sem nada. Sem absolutamente nada. Conheço pessoas que vivem nos Estados Unidos que precisam da ajuda da família aqui no Brasil. E aí, qual a vantagem? Nós vivemos num país com liberdade. Lê do engano. Lê do engano. Se trabalhar 12 horas por dia fosse sinônimo de liberdade, não é. Eu acredito que pelo menos a felicidade deveria ter vindo junto. E eu não conheço um povo mais triste e preocupado do que o norte-americano. É claro que eles se utilizam da ferramenta, né, das séries, dos filmes. O cinema é muito forte. Mas se você observar nesses filmes e nessas séries que você assistiu,
mesmo sendo aí o mesmo modelo shakespeariano, que também nós temos as nossas novelas aqui no Brasil, você vai perceber o artificialismo. É claro que eles não vão conseguir colocar na tela com a mesma naturalidade determinados dramas. Tem muita coisa que eu assisto que eu acho aquilo uma verdadeira caricatura da realidade. E é uma caricatura da realidade. Eles fazem muito bem isso. Caricatura da realidade. Até fazendo drama. Mas a caricatura da realidade, ela se dissolve com o passar do tempo. São seres humanos. Seres humanos como eu, como você, como todos. E que estão metidos num sistema absolutamente satânico. Não que eu acredite no diabo, mas é a palavra ideal para que se possa, nesse momento, falar a respeito, se possa dar uma dimensão daquilo que lá está. Uma sociedade em franca destruição, se autodestruindo. E mesmo assim, os brasileiros e o Brasil insistindo em fazer cópia, insistindo em trazer para dentro dos nossos costumes, da nossa cultura, do nosso país, aquilo que se passa por lá. Ah, mas aqui existe racismo. Claro, nós copiamos já uma boa parte da lição. Ou vocês acham que não? Vamos observar agora, estamos aí numa pandemia. Estamos dentro de uma pandemia, da qual o governo não foi capaz de administrar, onde deveria ter sido daí incumbência das corporações, das empresas, dos empresários tomarem frente nesse negócio e fazer aquilo direito. E o que eles fazem? Vão lá pedir para reabrir seus negócios, para tocar a vida normalmente como está, porque eles estão tendo prejuízo, preocupados com eles próprios. E eu vejo comentários aí diariamente de pessoas no mesmo diapasão, preocupadas apenas consigo mesmas. A sociedade da canalice, conforme eu já falei em outros vídeos aqui. Sociedade dos canalhas. A morte do George Floyd, ela foi apenas uma gota d'água. Uma gota d'água no copo de todos os americanos. Todos os americanos. Uma gota d'água. Todos os americanos que estão aí abaixo de determinada linha. Abaixo de determinado nível. Porque as pessoas não conseguem verbalizar aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas estão sofrendo. E daí, quando existe algo assim tão explícito como esse assassinato, causa-se uma comoção. E o cidadão vai para a rua, mesmo ele não sendo preto. Ele vai para a rua porque ele também tem problemas. Ele vai para a rua porque ele está muito angustiado. Não especificamente com aquela causa, ele está angustiado com ele próprio. Por estar sendo humilhado, colocado na condição de loser, sendo espezinhado. Ou vocês acham que todas as empresas nos Estados Unidos são como aquelas empresas aí que você vê do Vale do Silício, que o cara vai trabalhar quando quer, que eles ficam lá sentados em sofá, batendo papo, conversando, né? Tipo assim do Google e tal. Tudo isso é propaganda. Tudo isso é marketing.
99,9% das relações nos Estados Unidos é de uma dureza tremenda e de uma aspereza total. As pessoas são chamadas à responsabilidade e quando elas atingem um determinado degrau, um determinado patamar dentro da sociedade, o medo de perder aquela posição causa uma angústia tremenda. Aí vem as drogas, aí vem o suicídio, aí vem uma série de outros problemas que não adianta varrer para debaixo do tapete. Está aí. Você é um número que tem que gerar números. Você tem um número do seu CPF, da sua identificação, e que você tem que ganhar tantos, gerar tanto de dinheiro para determinada pessoa, determinado grupo, determinada corporação. Senão você é simplesmente colocado para fora. A sociedade das ilusões. A sociedade onde as pessoas passam por uma série de escolas e são tratadas como número. São treinadas para dar lucro. E se não forem o topo, o top, eles não são nada. E o calvinismo, né, que agora é um modelo calvinista, né, muito mais apurado, muito mais refinado dentro do neopentecostalismo que toma conta. O neopentecostalismo que está aqui no Brasil. Está dentro de todas as religiões, inclusive da Igreja Católica. Um absurdo. Meus amigos, a coisa é muito mais complexa do que parece. Se ela parece complexa, você olhando de forma individualizada, você olhando o racismo, você olhando o problema das mulheres, você olhando a questão do desempregado, a questão daqueles que não têm onde morar, que são apenas instrumentos nas mãos de políticos, saiba você que isso continuará sendo instrumento, enquanto nós não dermos um basta nesse negócio e dizer, opa, alto lá. Vamos resolver tudo isso de uma única vez. Vamos resolver essa parada pisando no freio desse negócio. Não considere todas essas questões como independentes. Elas estão ligadas a um problema maior. Estão ligadas ao liberalismo. Estão ligadas à angústia do ser humano. O ser humano angustiado. Todos nós. Não exclua ninguém. E quanto mais sucesso você tiver, mais angustiado você é. Goste você do que eu estou dizendo ou não, essa é a realidade. Obrigado, meus caros amigos. Estarei de volta oportunamente. Até mais.